Depois de fazer a bariátrica, eu comecei a me cuidar mais. E eu comecei a entender que atrair uma outra pessoa para minha vida, que era o meu sonho maior depois da cirurgia, que era ter um relacionamento, que era conseguir um esposo, um parceiro de vida. Eu queria muito alguém. E eu descobri, à medida que eu fui avançando nos meus estudos, que atrair alguém para a minha vida não era sobre a outra pessoa exclusivamente, mas era 99% sobre mim. E eu digo 99% porque existe aquele 1% que é uma busca, uma pesquisa de campo. E eu vou dizer para vocês o porquê. Então eu comecei a trabalhar em mim. Eu comecei a me modificar. Eu comecei a ir para academia. Eu comecei a modificar o meu corpo. Eu comecei a emagrecer. Eu comecei a me cuidar. Eu fiquei mais vaidosa, coisas que eu não estava mais. Eu comecei a sentir que eu era realmente digna e que eu merecia um relacionamento. Eu comecei a amar a figura que eu via no espelho, coisa que eu já não fazia há muito tempo. E depois que eu fiz tudo isso, aquele desejo de modificar a minha vida inicial, aquele desejo inicial de que a minha vida ela já não fazia mais sentido, que eu não queria mais viver aquela vida, ele não passou. Porque eu ainda estava vivendo, de certa forma, a vida que eu dizia que eu não queria viver. Porque o que eu estava modificando era o meu corpo. Eu estava modificando o meu externo, mas o meu interior continuava me dizendo que existia algo que precisava ser ajustado, que precisava modificar. Em dezembro de 2023, eu fiz uma viagem. E aí as coisas começaram a modificar ainda mais. Eu já vinha me aprofundando, estudando e pensando e mentalizando muito que eu queria viver uma vida diferente. Eu dizia isso para minha amiga, para as amigas, na verdade, mas eu tenho uma melhor amiga, acho que todo mundo tem um melhor amigo onde a gente conversa todas as coisas. E eu dizia muito para ela. Eu dizia assim, falava com ela, falava que eu não queria mais viver aquela vida, que eu não queria mais aquele emprego, que eu não queria mais aquela situação. E surgiu essa viagem de férias que eu fui fazer. Chegando no país onde eu fui visitar, aí eu fui ver a minha mãe. E eu ganhei de presente essa viagem. Eu quero voltar a dizer para vocês. Eu quero contar o passo a passo. Eu não quero ter mentiras com vocês. Não quero dizer que eu paguei ou fantasiar uma riqueza que não existe. Eu quero contar a verdade, a real verdade dos fatos para vocês. A minha mãe me presenteou com uma viagem de férias para a Alemanha, que é onde ela vive.